Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Abel e eu vou estar falando a respeito do exercício de número 10 e do exercício de número 11. Primeiramente, vamos falar, obviamente, do exercício número 10. O exercício de número 10, nós temos uma pirâmide aí representada por esses vértices e o exercício pede para que seja realizada uma transformação geométrica de forma que essa pirâmide duplique de tamanho e, após transformada, apresente o ponto E com as coordenadas 20, 20 e 20. Nós temos a lista aqui de todos os vértices e, conforme o enunciado nos mostra, devemos aplicar aqui uma transformação geométrica em escala. E a escala é 2, né? Esse tamanho aqui não está falando explicitamente do volume, mas sim do comprimento da reta que se forma quando você analisa um vértice em relação ao outro vértice em determinada coordenada. Nós queremos duplicar isso. Portanto, chegamos ao S aqui. Então tenho a lista aqui com todos os vértices, tenho o S e aplico aqui o produto matricial, né? Eu coloquei nos mesmos termos que é apresentado na aula. Eu coloquei nesses mesmos termos aqui, que no caso aqui é a escala, né? E chegamos aqui, beleza? Multiplicamos por 2 todos esses pontos. Chegamos nos pontos novos. E agora vamos aplicar a translação, já que o nosso ponto E não está no ponto que o exercício pediu. Então precisamos aplicar uma translação. Mas antes de aplicarmos a translação, precisamos saber quais são os valores, né, de deslocamento. Chegamos nesses valores de deslocamento aqui. E aplicamos esse deslocamento, né, até chegarmos, né, em todos os nossos novos vértices representados aqui, mantendo a integridade da nossa pirâmide. Agora vamos para o exercício 11. O exercício 11 pede que se modele um cilindro utilizando a aproximação poligonal. No caso, vamos utilizar, para facilitar, utilizar o círculo, né, uma circunferência, aproveitando da propriedade matemática do cilindro, que basicamente é uma circunferência repetida conforme a altura infinitamente, né? E vamos utilizar isso. Para o algoritmo, vamos utilizar a linguagem Python, né? E aqui chegamos na implementação do algoritmo, né? O algoritmo ele vai contar com o centro, né? Vamos passar aqui o centro desse nosso cilindro, o raio do nosso cilindro, a altura do cilindro, P, esse P são as divisões que eu vou fazer dentro dessa circunferência para definir os vértices. Os vértices não são gerados aleatoriamente. Eu gero esses vértices conforme esse número de P. E Q é a quantidade de malhas que eu vou definir. A quantidade de malhas basicamente é a quantidade de divisões, né? Porque do ponto de vista computacional, fazer essa representação aí infinitesimal não é muito viável, né? Seria viável se eu aumentasse, né, quer dizer, se eu desenvolvesse alguma outra coisa ou de algum outro jeito, né, esse algoritmo. No caso do algoritmo, vamos resolver ele dessa forma. Aqui eu defino a quantidade de linhas, aqui eu defino o vértice, que é a matriz de vértices, que é a quantidade de linhas que eu defini aqui, que é baseada na quantidade de pontos e a quantidade de malhas. E 3 aqui, a quantidade de colunas, que basicamente é x, y e z. Aqui nós estamos populando a nossa matriz aqui de vértices com os vértices que estão sendo gerados, né? Aqui eu gero os vértices em cada um na circunferência e aqui eu gero os vértices de acordo com esse valor aqui. Eu gero os vértices para nosso cilindro, ou seja, vou gerando isso em detrimento do H. O H sempre, nessa implementação, o H sempre é em relação a Z. Aqui arredondamos os valores, porque é para poder representar isso graficamente. Aqui, aqui criamos a figura com a projeção 3D com as malhas. Aqui criamos
aqui fazemos a matriz transposta, que é algo que o algoritmo para plotar os pontos pede. Ele pede que se separe em cada uma das coordenadas. E se eu fizer a matriz transposta disso, em cada uma das linhas, eu vou ter o valor referente àquela coordenada. Por isso que foi aplicada a matriz transposta e eu tenho cada um dos valores aqui. E aqui eu ploto os pontos na figura que foi criada, né, no plano 3D. E aqui eu faço uma ligação entre esses pontos conforme em torno de z, ou seja, eu vou indo na altura desses pontos e eu vou plotando esses pontos. Aqui já é a parte de ver como que funciona essa representação. Vamos dividir aqui em 4 pontos, por exemplo, e fazer essa. Deixa o que, né? Com esse valor mesmo. Vamos ver como que fica. Temos aqui. E podemos ver que isso aqui, pelos vértices que cada um das malhas tem, isso aqui está longe de ser um cilindro. Para aproximar de um cilindro é só aumentar a quantidade de pontos. Vamos para uma quantidade aqui bem maior de pontos em cada um das nossas malhas. E agora nós temos algo muito mais próximo de um cilindro. E basicamente foi essa a ideia desses dois exercícios que foram desenvolvidos. Obrigado.